Muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Romerito Arco Verde, sou professor de História e sou de Bonança. Então, e como professor de História, como bonancense, né, eu, eu nessa pandemia, principalmente nessa pandemia, né, eu tenho pensado muito sobre a origem do nosso distrito, a origem do nosso lugar, e não tem livro de história nenhum contando a origem de Bonança. Né? O que você tem são muitas falas de pessoas que viveram em Bonança há muitos anos, mas como professor de história, como pesquisador, eu pesquiso a cidade de Moreno, né? A fábrica, a antiga Société Cotonnière, os trabalhadores. Aí eu decidi tirar um tempinho e não de uma forma mais sistematizada, de uma forma muito acadêmica, mas uma análise de algumas pesquisas bem simples e bem pontuais que eu fiz, e eu trouxe para cá para mostrar, eu quero mostrar, a ideia é divulgar um pouco desses primeiros resultados, dessas primeiras ideias que eu cheguei, né, a partir de uma pesquisa sobre a história de Bonança. Você, meu amigo, você, bonancense, como eu, você sabe como foi que surgiu Bonança? Então, eu vou fazer aqui uma coisa curta, tem que cuidar para ser uma coisa curta, porque o professor fala muito, né? Vocês me conhecem, praticamente a gente em Bonança se conhece muito um ou outro. Vocês me conhecem como Romerito, como Merito, e como outras coisas, como filho de Romério, como essas coisas todas, né? Mas aí vocês vão ver um lado meu que talvez muita gente não conheça, né? O professor Romerito, tá? E eu vou procurar dosar essa coisa do professor Romerito e do pesquisador, do historiador, do professor Romerito, pesquisador, historiador, e de Romerito, de Bonança, né? Como, como a gente, com todo mundo que é de Bonança, tá? Então, como foi que surgiu Bonança, né? Esse distrito, eu tirei uma foto aqui é, do satélite, a partir do Google Earth, e aí tem o distrito. É um distrito muito pequeno, tá? E a gente está a 34 quilômetros do centro do Recife, do Marco Zero do Recife, e Bonança faz parte do território de Moreno, o distrito inteiro. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para frisar. É uma dúvida, é uma questão bem latente em relação a Bonança, Moreno e Vitória. Então, está aqui. Hoje, Bonança é um distrito. Né? Vamos começar a falar do passado, mas falando do presente. Porque a história não é passado, a história é presente. Com os pés, com o olhar para o passado. História é presente, com o olhar para o passado. Tá? Então, aqui está o distrito de Bonança. Essa linha verde aqui é a delimitação do distrito. Então, ela pega aqui, essa linha vermelha, gente, é a linha dos setores censitários. Aí é outra coisa já. Então, ela pega aqui, do finalzinho ali, na Fazenda Tapera ali, o final da Fazenda Tapera e a rua Zé Pedro de Oliveira, que é a rua de Painho, a rua de Romero, né? Até mais ou menos o posto da Oca. Então, o distrito de Bonança, ele inclui Cidade de Deus. A parte urbana ali de Cidade de Deus, de loteamento Bonança 2, o Alto Pau d'Arco, Alto Novo Horizonte, né? Até aqui o Alto da Conquista, a gente tem que ver também, porque não está aqui ainda, né? Nesse mapa do IBGE, provavelmente no censo que tinha que ser esse ano, né? Ele vai aparecer aqui o Alto da Vitória, o Alto da Conquista, aquela parte mais em cima ali, do loteamento. Enfim, para ficar melhor da gente ver, o distrito, isso aqui é a área urbana, eu acho, Magena BR, e aqui é a divisão com Vitória. Então você vê que o distrito de Bonança, né, que hoje é um distrito, criado na década de 90, ele está todo dentro do território de Moreno. E como foi que Bonança surgiu? Bom, eu trouxe aqui ideias, depois de ler alguns livros de história, de fazer algumas relações com documentos que eu encontrei. Eu trouxe aqui uma ideia, né, pautada numa pesquisa, claro, né, que história não é opinião, história ela tem que se basear na documentação, né, em resquícios do passado. História é uma ciência. Então, uma lógica de surgimento do povoado. Talvez, talvez, né? Eu digo talvez porque eu tenho que ter mais documentação, mas tudo indica que sim. Então, vocês vão acompanhando e vai ver se chega ao mesmo raciocínio que eu. Então, olha só, eu tirei um trecho aqui de um livro que é de um geógrafo muito conhecido, né, o Manuel Corrêa de Andrade, A Terra e o Homem do Nordeste, que é uma citação que está no livro de José Marcelo, meu amigo lá da Rural, e tem um livro muito bom
sobre o título do livro, né, Arquitetura Espacial do Plantation, né, a plantação açucareira no Nordeste do Brasil. E nesse trecho, gente, eu queria que a gente lesse esse trecho junto, para a gente pensar, e vocês vão ver que não é a cara de bonança. Presta atenção. Grande parte dos trabalhadores rurais vivia, porém, nas cidades, vilas e povoações na zona canavieira. Geralmente, pequenos aglomerados, onde, ao lado de autoridades, dos poucos funcionários públicos, comerciantes, proprietários e artífices, vivia uma grande quantidade de trabalhadores. Mantém, graças ao serviço no campo, se mantém, né, está errado aqui, na propriedades vizinhas. Prefere viver nesses aglomerados que chamam de rua para terem a liberdade de trabalharem no dia que quiserem. Então, o que o Manuel Correia de Andrade está dizendo aqui é que, assim, existiam vários povoados dentro desse mundo dos engenhos. Ele está falando aqui do século XIX, ele está falando do século XX. Então, onde hoje é Bonança, ela foi permeada, né, os primeiros lugares de ocupação na colonização, né, porque já existia gente morando aqui, né, muitos povos indígenas, mas no sentido da colonização. Então, a gente teve um projeto que se baseou no plantio da cana-de-açúcar. Então, onde hoje é Bonança, é um foco de vários engenhos. A gente está na zona da mata, politicamente falando, geograficamente, zona da mata pernambucana. Então, até hoje, né, você tem Bonança e você tem vários engenhos que fazem o contorno de Bonança. Você tem o engenho Jabotãozinho, lá em cima, perto do Cruzeiro, você tem o engenho Pinto, do outro lado, você tem engenho Queimadas, você tem a Fazenda Tapera, que já foi um grande engenho também. Então, Bonança segue muito essa lógica aqui que o Manuel Correia de Andrade está falando para a gente. Ó. Uma vila, uma povoação no meio de engenhos. E essa povoação, essa vila, ela era ponto convergente de pessoas que estavam ali, viviam ali e faziam algum serviço na área rural, seja cortando cana, seja trabalhando, cortando madeira, seja fazendo outro serviço. Ou seja um comerciante daquele lugar, né? Então a gente vai ver. E outra coisa que chamou muita atenção aqui, ó, preferem viver nesses aglomerados que chamam de rua. Isso é muito comum quem viveu na zona rural. Então, quem viveu na zona rural, por exemplo, lá em Pinto, a gente fala assim, cadê fulano? Foi para a rua. Foi para a rua era aí, onde? E era em Bonança. Era em Vitória, era em Moreno, mas a rua mais conhecida era Bonança, que era mais perto de Pinto, né? Então, Manuel Correia de Andrade, acho esse trecho aqui é muito importante para a gente pensar em Bonança, o surgimento de Bonança. Uma área cheia de engenhos, mas se desenvolveu um povoado ali no meio, e essas pessoas que começavam a morar ali, eles faziam um trabalho de comerciante, artífice. Artífice é o quê? É um sapateiro, um relojoeiro, né? Uma coisa assim. E ali iam trabalhar em outro lugar, mas voltavam para Bonança, mas era um povoado, não pertencia a engenho nenhum, né? Não tinha essa coisa de as casas ser dono do engenho, o povoado ser dono do engenho, né? Ser do dono da terra. Então, ele ia e vinha, e prefere chamar de rua. Eu achei muito característico de Bonança. E se a gente parar para pensar, muitos, meu pai veio de zona rural, veio de João Pinto, minha mãe veio de zona rural, veio de Jita Matamiri. Se a gente parar para pensar, acho que todo mundo que é de Bonança mesmo, tem alguém, ou seja, pai, avô, que veio de algum engenho. Então, Bonança se constitui disso. E pegando essa fala, esse trecho aqui do Manuel Correia de Andrade, que está no livro de José Marcelo, aí eu vou agora para a documentação, para provar o que eu estou dizendo, para construir meu raciocínio. Presta atenção. Então, eu estou dizendo o seguinte: o mundo dos engenhos, na zona da mata pernambucana, e a presença da linha férrea. Eu tenho uma tese que Moreno não existiria se não fosse a linha férrea. E aí, mas é outro papo, a gente pode conversar sobre isso depois. E eu tenho que comprovar isso porque eu tenho umas documentações para pensar isso, para refletir sobre isso. Eu trouxe aqui um trecho do Diário de Pernambuco, de 16 de 1 de 1880. Olha o que diz. O traçado definitivo dirige-se dessa cidade pelo Vale do Rio Jaboatão até o Engenho Morenos, e dali atravessando os engenhos Serraria, Tapera, Itabotoamirim, que é Itamatamirim, e Bento Velho, ganha o Vale do Rio Itapacorá, o rio Tapacurá, o Itapacurá, até a cidade de Vitória. Está dizendo o seguinte, está discutindo essa linha férrea, onde vai passar. Ele está dizendo que vem como a linha férrea? Vem cortando o Vale do Rio Jaboatão. E por que cortando o Vale do Rio Jaboatão?
era um setor onde a cana-de-açúcar era muito forte. Então, a linha férrea, quando ela vai sendo discutida em 1880, aqui nesse jornal Diário de Pernambuco, ela vai fazer com que vai tipo condicionar, chamar e dizer o lugar mais adequado dessa linha férrea seria exatamente no Vale do Rio Jaboatão, onde tinha importantes engenhos e seria importante para escoar essa produção. Percebe? Vamos lá, primeiro passo. Então, a gente está chegando aqui, né, reforçando e construindo um argumento. Se liga. A discussão de onde construir a estação ferroviária, tem essa discussão também. O fato é que na cidade da gente, de Moreno, foi construída 2 estações. Uma em Moreno, Estação Morenos, e uma que ficou em dúvida se seria construído lá no Engenho Queimadas. Esse documento aqui ele mostra isso, né? O engenheiro dizendo assim, não, em Queimadas é bom, porque tem a confluência de 2 estradas. Mas a gente sabe que não foi construído em Queimadas. Senão a geografia do nosso distrito seria outra. Seria totalmente diferente. Então, esse trecho aqui do Jornal Diário de Pernambuco, a gente mostra, eu estou trazendo aqui para vocês, e a ideia de, e agora? Vai se construir essa estação aonde? Se cogitou no Engenho Queimadas, mas não foi no Engenho Queimadas. A documentação mostra para a gente que essa estação ficou lá no Engenho Tapera. Parte, isso eu acredito que foi muito a questão política, o dono do Engenho Tapera, ele tinha um capital político importante, e aí ele, com articulações políticas, ele trouxe para Tapera, para dentro do engenho. A estação era, eu presumo que era hoje, né, onde é ali Marquinho Carne e Queijo. Atrás de Marquinho ali era a estação Tapera. Tinha um ponto ali, que era na subida do Alto Novo Horizonte, mas a estação mesmo era por ali, naquelas imediações ali, né, por trás de Carne e Queijo, da loja de Tenor, né? Então, o seguinte, foi inaugurada. Então, no dia 12 de 11 de 85, o jornal Diário de Jornal do Recife estava noticiando a chegada no Engenho Tapera da propriedade do Engenho Tapera, a inauguração da estação Tapera. Gente, isso vai mudar tudo, tá? Isso vai mudar tudo. Essa estação, tem alguns estudos que mostram que essa linha férrea, quando ela foi construída no final do Império, ela fez com que, e aí é uma coisa aqui de linha férrea, onde corta, né? Eu esqueci o nome do autor, mas ele disse assim, onde as linhas férreas passavam, era comum se criar povoações, se criar feiras nas imediações das estações. É exatamente o que acontece com Tapera. Aqui, na ocasião, gente, tem uma coisa muito interessante, né? Ó, eu vou ler aqui um trechinho para vocês aqui. Aí desembarcaram todos e depois de haver o mesmo, o doutor Aristides declarado aberto os trabalhos da estação, que dista 1 quilômetro mais ou menos do Engenho Tapera, exatamente aquilo ali, né? Propriedade do doutor Miguel Felipe de Souza Leão. Este convidou os passeantes para se dirigirem à sua casa de vivenda. A sua casa, né? A casa grande do engenho, aquela que fica lá na Fazenda Tapera até hoje. E aí foi inaugurado, foi feita uma festa de comemoração da Estação Tapera. Interessante também aqui, que para comemorar isso, em 1885, a escravidão ainda existia no Brasil. Ainda existia em Bonança, né? E aí ele, tem dizendo aqui, após o almoço que correu, animadíssimo, o doutor Miguel de Souza Leão convidou o doutor Aristides Galvão para entregar as cartas de liberdade, que ele passava a seus 2 escravizados, de nome Bento e Maria, declarando que assim procedia, levado pelo regozijo que lhe causava a inauguração dos trabalhos na estação Tapera. Então, era uma forma do dono do engenho Tapera dizer assim, eu sou um homem avançado, eu acredito no trabalho livre, o trabalho escravo, ele acabou formalmente 3 anos depois na inauguração, em 1888, mas o trabalho formal, a escravidão, ela foi minando aos poucos. Então, muitos donos de engenhos, eles se posicionavam, né, com esse discurso mais liberal, a favor do trabalho livre, e eles se posicionavam contra a escravidão. Então, é o caso aqui, a gente pode dizer que é do Souza Leão, né, do doutor Miguel de Souza Leão. Ele libertou Bento e Maria. E aí, para onde Bento e Maria foram? Isso é uma dúvida que eu tenho faz alguns anos, né? Mas aí é muito, muito difícil mapear a vida que Bento e Maria levou. Talvez eles tivessem ido morar
no povoado que estava surgindo ao redor da estação. Se liga, talvez. Bete Maria não tem sobrenome porque eram os escravos. A partir desse dia, eles poderiam ter um sobrenome, escolher o sobrenome, inclusive. Então, se liga. Então, a estação chegou em povoado, e junto com o povoado, a feira. Olha o que diz aqui esse jornal aqui, Jornal do Recife, outubro de 1893. No dia 22 de corrente, a feira do Engenho Tapera, do primeiro distrito de Jabotão, Olímpio Cavalcante de Albuquerque feriu gravemente uma facada, o fulano de tal ali. É uma notícia de uma facada, de um crime, na feira de Tapera. Mas o que é que esse documento diz pra gente? Que já existia uma feira em 1893. Eu acredito, e aí as fontes me levam a acreditar isso, né? Eu acredito que esse povoado ele começou a existir depois da estação, e como era um ponto convergente, muitos agricultores vinham para ali ou para vender e levar para outros lugares, para Vitória, para Moreno, para Recife. Mas aí, nesse movimento, começou a se construir um povoado. E como esse povoado, o surgimento dele, ele está ligado ao surgimento dessa feira. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a origem de Bonança está dentro do povoado de Tapera, que está ligado à estação e está ligado à feira. Então, se alguém pedisse para mim dizer assim, o que seria o início de Bonança? Seria o mangaeiro, seria o cara que estava ali morando naquele pequeno povoado que vive não mais do trabalho dentro do engenho. E aí a gente pode dizer que sim, provavelmente existiram vários ex-escravos, por exemplo. Sei lá, Bete Maria talvez tivesse fincado a vida ali em Tapera. E outros, sabendo, agora eu sou livre, sei lá, venho Buscaú, eu sou livre. Então, tem um povoado lá perto da estação, e aí isso começou a atrair as pessoas para ali. E a origem de Bonança está entre a estação, está entre a feira. O povoado surge nesse movimento. Tem esse aqui também, ó, que do mesmo ano, olha só, mostrando também já a existência da feira. Em 1893, no dia 2 do corrente, subdelegado Jabotão, acompanhando algumas praças da Guarda Municipal, se dirigiu à feira, como de costume se faz no povoado de Itapera. Como de costume, poderia fazer meses, poderia fazer anos. A gente sabe que a estação foi inaugurada em 1885. Aqui a gente está em 1893 e fala da feira. Foi o registro mais antigo que eu vi da feira. Então, por isso que eu estou associando ao surgimento da feira, o surgimento da feira surge, né? O surgimento da feira surge, né? A redundância. A partir desse povoado que se cria ao redor da estação, e essa feira, ela vai Bonança até hoje, né? Tem essa tradição da feira. É a nossa maior tradição, é a Feira Livre de Bonança. Essa Feira Livre, que até hoje eu não consigo explicar porque é tanta gente que vai para aquela Feira Livre, assim, quantidade de gente. Porque a população de Bonança não dá para aquela feira inteira, sabe? Porque a feira é boa, atrai muita gente. Tem gente que sai de Jaboatão até hoje, né, para comprar em Bonança. E a tradição da feira vem lá do século XIX, vem das origens de Bonança. Se liga, gente. A estação se torna um ponto de negócio. O povoado, a feira, o trabalho nos arredores do mangaeiro, o comerciante, é a figura desse lugar que está surgindo, né, do taperense, do povoado de Tapera, do taperense. Esse comerciante, esse mangaeiro, esse trabalhador do campo que mora no povoado de Tapera. Né? Então, ó, a província, maio de 1890. Olha o que ela diz aqui, ó. Em dias do mês de março, apareceu-me nesse engenho um preto velho com as mãos foveiras, pretendendo comprar-me 8 clavões de pau-dar, com 18 palmos de comprimento. Ele está dizendo assim, ó, o cara está querendo comprar uma árvore, né? Corte de árvore, é uma coisa muito comum aqui. É a derrubada da Mata Atlântica e a venda de madeiras, até hoje, né? Mas são séculos de exploração dessa Mata Atlântica. E já fala aonde? Pode ser transportada de onde? Na Estação Tapera. Então, a Estação Tapera, ela vira ponto de negócio, ela vira ponto convergente, um espaço, um lugar de referência.
A Província, em 1898, o jornal A Província, diz o seguinte: temos conhecimento que o senhor doutor Miguel Felipe Souza Leão, o dono do Engenho Tapera, irmão do ex-senador, conselheiro, sei o que, oficiará a mesa eleitoral da sessão da estação Tapera. Então, o cara está fazendo a eleição dentro da estação, ou nos arredores da estação. Aí, como é que aparece também a estação? A Província, de 1890. Vende-se uma roda d'água de ferro de 32 palmos de altura e de largura, cujas cubas e forro são de amarelo e estão novas. A tratar no engenho Poço Dantas, estação Tapera. O dono do engenho Poço Dantas vendendo a roda d'água que ele tinha lá, né? No século XIX é um período que esses engenhos menores eles vão se tornar de fogo morto, eles não vão mais produzir. E aí está vendendo. Aonde? Na estação Tapera. Ou então na rua do Brum, lá em Recife. Outra aqui, ó. Vende-se duas moendas. Duas moendas que é de engenho também, né? Um engenho Ronca. Esse engenho eu não consegui identificar onde é. Tá? Aonde? No engenho, na estação Tapera. A Província, 1890. Então, a estação Tapera era o ponto. E desse ponto começou a surgir um povoado. Esse povoado começou a fazer uma feira livre, e começou a fazer o nosso distrito surgir. Então, eu acredito que se tiver mais elementos, mais documentos, a gente pode enriquecer essa história da nossa querida Bonança. Mas eu acho que o ponto inicial é esse. Eu identifiquei isso a partir de uma análise, uma pesquisa muito simples. Estou atrás de parceria, viu? Quem for de Bonança, souber editar vídeo, tiver uma máquina boa para a gente fazer umas filmagens. Eu estou querendo fazer uma coisa mais profissional, fazer um projeto de extensão a partir da universidade que eu trabalho, né? Que é a UFRPE, para a gente fazer uma coisa, para a gente melhorar, para a gente criar uma memória do nosso distrito. E o começo, né? Partindo das origens, partindo da gente entender essa dinâmica. E, gente, eu tenho muitas outras documentações sobre Itapera, né? E essa foi a primeira leva de tentar entender a história, a trajetória, a dinâmica do nosso distrito, tá? E se alguém quiser interessado em fazer uma parceria, que souber editar vídeos, souber ter uma máquina boa para a gente fazer umas gravações legais, fala comigo depois, tá? Fala comigo depois e a gente vai construindo isso aí, a gente vai formalizando, fazendo uma coisa mais profissional. Isso aqui, agora que eu fiz, repito, né? É uma coisa profissional, porque esse é meu ofício de professor historiador, mas também é uma coisa do coração. Eu tentei aqui mesclar e fazer uma linguagem e uma dinâmica onde a gente possa conversar. Vamos bater um papo sobre isso? Vamos falar de Bonança. Vamos falar sobre a história de Bonança, tá? Cheiro e até mais. Deixa eu terminar a gravação.